tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aí o Logos dentro da raciocinologia. O que vem a ser o Logos? É a razão de ser das coisas tidas como lógicas e racionais, de maneira teática e prioritária, segundo as pesquisas, análises e autovivências, por parte da consciência lúcida, portadora da inteligência evolutiva, quanto às realidades e para-realidades dinâmicas do cosmos. Como vocês veem, essa definição é nossa, é da conscienciologia, é aquilo que interessa para a gente. Agora, eu chamo a atenção para vocês para verem o que o termo Logos deriva do idioma grego, o que ele significa. A linguagem, proposição, definição, palavra, noção, razão, senso comum, motivo, juízo, opinião, estima, valor que se dá a alguma coisa, explicação, a razão divina. Então veja, vocês são Logos também, não é isso? Agora aí vem a faculdade racional dos homens, o conteúdo racional da consciência, a essência da mental somaticidade, a razão pessoal, a lógica pessoal, o saber pessoal, o traquejo evolutivo, a competência do autodiscernimento, o autojuízo crítico, a holomaturidade, a autocognição racional máxima, a razão superior, a autolucidez, a inteligência evolutiva, o universalismo, a holofilosofia. O Logos é usado em todos os grandes ramos da inteligência humana. Tudo que quer que se mexe com as coisas, geralmente é o Logos. Agora, todas as logias que nós falamos derivam do Logos. Agora, o Logos, na acepção de razão de ser das coisas, interessa a todas as consciências autolúcidas quanto à própria evolução consciencial, independente da formação cultural, sexo ou idade. Qual o nível do Logos para você? Em você já predomina o raciocínio lógico? Eu quero dizer que esse é o verbete 1171, tem 3 páginas, 45 logias e 7 máximas. Eu não sei se combina com a turma aí. Hein? Pois é, eu não sei se combinou com você. Então, pelo menos eu já tenho uma parceira. Então, cuidado com o que vocês falaram. Tá certo? Hein? O total? São 45 e 7 máximos. O problema é esse. Agora aqui, pergunta. Quando eu tinha 3 a 4 anos de idade, uma consciência me tirava do corpo. Eu acordava assustado. Na sua opinião, vale a pena colocá-la na minha tenebra ou devo passar uma borracha nisso? Não, esqueça, porque você já cresceu um pouquinho, né? Vamos deixar as coisas. Agora tem outras consciências para você ajudar. Isso tudo já, a vida já caminhou. Às vezes a pessoa está falando, essa consciência está lá na família dela há muito tempo, ela nem está sabendo. Mas, por isso que eu estou falando, é melhor deixar para lá. Comecei a mexer com o estado vibracional há pouco tempo e tenho notado que inicialmente tive um aumento de pesadelos durante o sono e as paisagens e pessoas envolvidas no sono remetem à infância. É natural? Há algum tempo tenho notado um heteroassédio na minha família, visto que moramos em cidades diferentes. Qual a melhor forma de ajuda que posso oferecer? Olha, comece a trabalhar e desenvolver ainda mais o seu estado vibracional, que você vai ajudar todo mundo. E pensa positivo em favor de todos. Sem medo, mas com confiança e interesse dentro do processo da assistência. Sou físico e venho acompanhando as tertúlias há algum tempo pela web e estou apreciando muito os debates. Perdoem pela terminologia um tanto espírita, mas ainda estou me adaptando ao vocabulário conscienciológico. Não, em pouco tempo você vai pegar isso. Principalmente com esse seu nome, você vai longe. Outra coisa, seu nome está bem de acordo com o tema de hoje. Como fazer para recordar com o máximo de clareza na próxima encarnação o desenvolvimento intelectual adquirido na encarnação atual? E como recordar aprendizados e encarnações anteriores nessa encarnação?
Olha, o melhor seria você dar um pulo por aqui e fazer alguns laboratórios. Um deles seria o da retrocognição. O outro é o da pensenologia, para melhorar você. E outra coisa também, seria bom ver como é que está o seu estado vibracional, a sua condição de energia, devido o topo da cabeça, que você sabe, o corono chakra está no cocoruto. Estou só te lembrando que é uma coisa interessante. Agora, você que tem um nome aí devido um grande autor espírita, o seu sobrenome mostra que você tem que cuidar do mental soma, senão você está perdido. Eu não vou falar seu nome, porque você não me autorizou. Se você um dia autorizar, eu vou falar, o povo vai rir um bocado. Mas a gente fica quietinho. Agora, outra coisa é o seguinte, eu queria pedir para vocês que fizeram o curso ontem, para me ajudar na revisão do livro, porque ainda tem muita coisa para ser revisado. Nós só já pegamos, eu já fiz 8 revisões já até agora. E tem coisa lá que pode ser ampliada. Se vocês quiserem, tudo que se submeter, nós admitimos e vamos julgar. Vamos meter juízo crítico em cima disso. Vocês vão ajudar a gente a melhorar o processo do livro. Tá certo? Eu confio em vocês, que tem muita gente aí. O curso, segundo o Mário, até que chamou a atenção da turma, pelo menos prendeu aí. A turma já está reconhecendo que o tema vale a pena estudar. De modo que vê se vocês me ajudam, já que vocês vão possivelmente meter os olhos em cima do livro, vocês vão então me ajudar a fazer a revisão. A gente pode ampliar, pode fazer uma opção de coisa. Eu já vi 8 coisas até agora. Porque o livro foi o seguinte, nós pegamos, a revisão foi feita um pouco rápida. E são muitas páginas, tem quase 400 páginas, são 478. De modo que eu conto com vocês. Você ouviu bem, Arlindo? Hoje é uma homenagem a você, eu trazer esse tema Logos aqui. Eu estou falando que isso aí é homenagem a Arlindo, que é o representante da filosofia do nosso meio aqui. É ele e o Saslavski, que é aquele nosso amigo também, né? Tem um deles aí que é filósofo, não é isso? Alexandre. Agora, você como mais velho, os filósofos sempre têm que respeitar os caras mais velhos, você sabe. Embora você não seja muito careca, isso não combina bem com filosofia. Filosofia tem que ter mais calva, entendeu? Senão não pega bem. Hein? Pois é. De modo que a gente conta com vocês aí para nos ajudar nessa história. Mas o que você queria falar? A etimologia... Está saindo? Alô? Alô? Na etimologia, tem uma variação grande, né? Tem uma variação, mas veja, isso acontece devido ao uso da palavra. Você tem que lembrar que essa palavra básica mesmo, ela está sendo usada há mais de 2 milênios, né? E ela passou... É ou não é? Você reconhece isso? Mas o negócio é muito sério, historicamente. E na etimologia, pelo que eu estava vendo aqui no dicionário, aí que fala a razão divina, né, que é o último, isso aí é coisa do cristianismo, aqui, que passou já pelo cristianismo. Quer dizer, ela vem, esse termo, acho que já passou por... Já, mas agora veja, mesmo na época do Sócrates, o processo já havia, né? Já se misturava isso com o processo dos deuses, que é o que equivale ao processo divino. Tudo é Deus e divino é a mesma coisa. Agora, então isso aí é mais de 2 milênios mesmo. Agora, a palavra logos, ela é muito boa dentro desse processo. E outra coisa, do ponto de vista daquilo que eu falo sobre vamos dizer, propaganda e etc., que o O aberto é importantíssimo. Então, logos, isso é muito importante. E eu achei interessante aqui no dicionário também, está falando do Heráclito de Éfeso, né? Foi um dos primeiros a falar nisso. Ele fala em inteligência cósmica, quer dizer, desde aquela época já se falava, que foi o que deu a cosmologia. É o cosmos logos, o logos do cosmos. É a cosmologia que hoje se usa demais aí no processo da astronomia. Ontem mesmo eu falei em cosmologia aqui. E a logia, como você já falou, que vem do logos também. Agora, eu uso outras coisas de cosmos mais sérias, né?
Geralmente eu uso mais o plural, cosmos. Uso a cosmovisiologia e uso também a cosmoconsciência, que estuda superior à cosmologia. Entende? Do ponto de vista nosso, é mais importante. E a logia, que é ciência de alguma coisa, que a ciência também está ligada ao termo logos também. Tá. Não, a ciência, a base, tudo é isso. Pois as logias que eu estou falando. Agora, o que é engraçado é que esse aqui, ó, coincidiu, porque tem 45 logias. É um bocado. Ele dentro do processo que está falando. Mais do que a média. Eu até olhei de novo para ver se não estava errado, mas tem mesmo, tem 45. Porque, gente, ele tem só 2 páginas e meia. Com 45 logias é muita coisa. Pegou muito. Agora, o problema também é que existe logos até na autopesquisologia, ó, que está lá na remissiologia. De modo que tem tudo aí. Agora, lembrar que todos os termos lógicos, palavras lógicas, elas quase todas provêm do grego, né? A base séria do mental soma, tudo é a base grega. E passa para o latim quase a maioria. E veio para as línguas neolatinas se enriqueceram. Agora, ó, aqui ó, nos homens eu falo sobre Homo sapiens autológicos e o Homo sapiens autolúcidos. Entendendo? São 2 coisas parecidas, mas que não são juntas. O negócio é esse, a gente tem que colocar junto. Então, mas esses termos lógicos, que a gente pensa muitas vezes que é do latim, não é, ele veio do grego e passou para o latim. Veio do grego, tudo é. Agora, o caso também que eu chamo a atenção aqui, ó, é o trinômio evolutivo, botânica, zoologia, conscienciologia. E o antagonismo, vivenciologia e mateologia. Isso também é uma coisa para a gente pensar. Agora, na numerologia, o logos na ciência, o logos na filosofia, o logos na vivenciologia, o logos na holomaturologia, o logos na evoluciologia, o logos na parapercepciologia, o logos na autopriorologia. Isso aí eu acho que enfecha todo o processo que nós temos para falar seriamente dentro daquilo que a gente faz. Uma outra coisa, o binômio especular, microcosmo, macrocosmo, que é a consciência e o cosmos. Agora, também lembrar que até pouco tempo, não faz muito tempo, que se escrevia os principais livros em latim. Por quê? Os termos lógicos, para se escrever um livro, tinha que ser latino por causa de toda essa origem grega também. E outra coisa, porque também o idioma português, tudo é baseado... Português é grego, é derivado do latim. Origem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma pessoa que queira estudar um pouco mais, ela tem que saber isso que nós estamos falando aqui. Agora, ó, o que é engraçado é o alogos. Está lá, ó. Antônio, lê depois, vê o que é que você acha no seu dicionário sobre o alogos. Isso aí é interessante também, ver. Sim. Professor, eu queria saber no detalhismo, a neossinapsologia, as neossinapses dos cons magnus. Sim. O caso todo é o seguinte, os cons magnus que nós chamamos são aquelas, vamos dizer, aquelas cognatos, ou cognições, ou constructos, ou a sabedoria da pessoa, o conhecimento que ela tem, mais específico, nas áreas mais avançadas. Então, por exemplo, no caso aqui que nós estamos falando, por 2 lugares aqui, eu estou falando da inteligência evolutiva. Então, os cons magnus seriam da inteligência evolutiva. O que é que você sabe sobre isso? Uma coisa que é séria é o seguinte, uma boa parte dos cons magnus, todo mundo que frequenta aqui o tertuliário já recuperou, senão não estaria aqui. Então, uma pessoa, em parte, se nós começarmos a pensar, os cons magnus iniciais, eles mostram a recuperação quando a pessoa admite que fez o curso intermissivo. Pelo seguinte, falar que a pessoa fez o curso intermissivo sem ter feito, a pessoa não vai se aguentar ficar aqui. Ela logo mostra que não é. Alguns estiveram aqui e foram embora, é porque não fizeram o curso intermissivo. Mas eu não vou falar isso, eu estou falando em tese, geral, já não está nomeando ninguém, está entendendo? Denominando nem nada. Então, veja, é muito importante saber qual é a qualificação
o nível, o patamar de excelência dessa recuperação dos cons, que são as unidades de lucidez. Então, de qualquer maneira, aqui, a turma que está aí já recuperou muito acima daquilo que a média, a consciência vulgar tem. Mas veja, ainda tem muita coisa que não recuperaram. Por exemplo, uma boa parte de vocês, pelo curso intermissivo e durante a última intermissão, vocês tiveram noção perfeita do passado. Pelo menos dos últimos séculos. Você está entendendo? Porque isso, no curso intermissivo, tem uma das sessões do curso, assim, quando ele começa a avançar um pouco, que faz a recuperação das rememorações. Então, alguma coisa de retrocognição, todo mundo mexeu. Agora, quando a pessoa chega aqui, que há o processo da diminuição da lucidez com a ressoma, a pessoa esquece isso. Então, ela não lembra. E aí é que começa. Então, os cons magnos, no caso, eles já deviam de ter, esses que vocês têm que recuperar, eles já devem estar entrando nesse nível de qualificação da holomnemônica. Entende? Ele é da memória. Agora, com isso, o processo, as neossinapses começam a aparecer. Outra coisa, se vocês não tivessem algumas dessa recuperação desses cons mais ou menos bonzinhos, como é que iam entender essas coisas que eu... Não dá. É isso que eu vi. Você está entendendo? Por exemplo, todos esses dados aí que você gosta de separar lá e que mostra, a turma aqui não ia pescar nada disso, nem a metade disso aí, não daria. Agora, para vocês acompanharem, então, o nível que nós estamos trabalhando hoje com as ideias, é porque já há muita recuperação de cons. De modo que eu acho que vocês deviam ter mais confiança em vocês. Ainda tem muita gente, principalmente umas senhoras, moças aí, umas pessoas, que tem muita inferioridade, ou complexo de inferioridade, do ponto de vista intelectual, que é uma bobagem. Olha aqui, tem gente aí que tem esse complexo de inferioridade, no entanto, a pessoa é mais lúcida no essencial do que muita gente que tem a PhD, tem até doutorado, o diabo. Você está entendendo? Por quê? A qualificação é melhor. Eu tenho tentado explicar isso, mas quando vem a pessoa, ela acha que eu estou enchendo a bola dela, você está entendendo? E não é. É um processo de racionalidade, é um processo de logos. É a raciocinologia, como eu estou falando aqui. Ó. Então, você entendeu essa condição nossa? Agora veja, isso eu não estou bajulando ninguém aqui quando eu falo isso, não. Eu estou falando a realidade do processo. Arlindo, você está ouvindo bem o que eu estou falando? Você não está de acordo com isso? É a situação. Agora, uma boa parte não entende isso. E outra coisa, na hora que não entende, a pessoa fica o quê? Covarde, tímida, acanhada. Ela não põe a mão na massa, ela não regaça a manga da camisa. Isso prejudica a recuperação de cons Não, por isso dela? que a turma demora a fazer o livro. Você está entendendo? Eu estou explicando tudo para ver o processo da escrita. É um processo gráfico. E como a pessoa deve fazer para tirar esse... É ela deslanchar, é aquilo que eu falo, quando eu vejo que a pessoa está muito... acanhamento, está muito acanhada, eu falo assim, ó, você vai participar de algum curso, se você quiser, eu mesmo arranjo um lugar para você ter que apresentar as coisas, falar, etc. E outra coisa, eu sugeri para fazer esse debate do domingo para essas pessoas. Eu precisava de fazer uma carteirinha e exigir da pessoa, você tem que ir a 20 debates de domingo. E na carteirinha explicar, não, hoje você veio, então presente, então marca aí. Acho que devia de forçar a barra desse povo. Com o tempo, se pudesse, eu iria fazer umas coisas desse jeito aqui. Você está entendendo? Não é forçar, mas pelo menos institucionalizar uma coisa mais séria para exigir da pessoa que ela reflita sobre si mesma. Então, essa carteirinha devia de ter na frente um espelho. A capa seria um espelho para a pessoa se ver. Entendendo? Você entendeu o que é que eu estou dizendo da panorâmica da consciência em si, né? Agora veja, isso é estudo
essencial, primordial, prioritário da consciência, aqui para nós. Você não acha, Dulce? O que facilita, então, porque tem aí dificultadores e facilitadores nessa recuperação de cons. Sempre tem. Os dificultadores Mas poderiam tudo ser é esses que o assim. senhor falou. Tudo é assim. Agora, quando a pessoa quer, e ela tem boa vontade, ela está predisposta, ela adquire motivação. Daí a pouco ela vai começar a entender esse trinômio que eu falo, que a maioria não entende. Automotivação, trabalho e lazer, que é uma coisa só. São sinônimos. Está entendendo? Agora, o percentual de manifestação desses itens é que é a diferença. É o percentual de manifestação. Mas isso é a mesma coisa. Automotivação, autotrabalho, autolazer. Entendeu? O trabalho intelectual é uma das coisas que facilita mais a recuperação de cons. Facilita mais, mas veja, a pessoa não pode ficar só nisso. Ela tem que fazer exercício, eu já falei isso aqui dezenas de vezes, para que o processo da sinapse possa agir, que é justamente o que você perguntou. As neosinapses dos cons magnos. São essas que a gente precisa. Agora, melhor, por que a gente precisa dessas neosinapses? Você tem uma ideia? Nós estamos falando aqui neosinapses, são sinapses novas que esse cérebro da pessoa ainda não recapturou ou não tem. Mas agora existem as outras. Você está entendendo? Além das neosinapses, existem as parasinapses, que são avançadas, que o processo vem mais profundo. Às vezes são neosinapses, mas parasinapses. Então, a paraneosinapse é mais importante para nós todos. Por que é que eu tenho falado desse negócio? Por que é que eu fui mostrar o negócio aqui de Dragona, que é uma lenda, isso é uma crendice. Para a pessoa cair na paraneosinapse. A paraneosinapse, para ela se formar, tem que ter uma repetição em vidas, assim, ela é mais profunda. Não, ela tem que ter uma boa rememoração. Então tem que mexer nas retrocognições dela. Agora veja, se a pessoa tem macrosoma dentro da área do mental soma, se a pessoa tem paramicrochip, ela está predisposta para isso. Agora, por exemplo, nós precisamos saber isso com o tempo para descobrir quem é que tem aqui microchip, quem é que tem macrosoma. Você está entendendo como é que é? Isso aí sugere, indica, é um indício, entendeu? É uma manifestação, é um viés que vai dar um encaminhamento da pesquisa. Agora, não vá no meu bico, pondere bem. Uma coisa boa é aquilo que eu vivo falando. Vê se eu sou um cara exagerado. Uma coisa que eu perguntei para o senhor outra vez, da questão da pessoa que tem uma facilidade na assistência, mas não tem o processo intelectual desenvolvido. O senhor falou, não tem mais lugar para isso hoje, né? Agora como a gente está, na época que nós estamos vivendo. É necessário para Você não pode dar, aqui ó, você não pode priorizar a TACOM mais, porque isso seria automimese. A TACOM tem que entrar como um elemento mais secundário, dentro do trabalho essencial, que é mental somático. Então, esse trabalho mental somático, ele é esclarecimento. Então, essa palavra esclarecimento é que mostra a outra palavra, o discernimento. Quem não tem discernimento, não tem esclarecimento. Quem tem discernimento um pouquinho mais avançado, já caiu no esclarecimento. Já entende não só para si, como para os outros. A coisa muda tudo. Agora veja, isso transcende a filosofia. A racionalidade que nós estamos falando aqui já entrou dentro da multiculturologia, já entrou dentro da multidimensionalidade, já entrou dentro do, vamos dizer, do auto e do hétero parapsiquismo. Agora, essa pessoa que, por exemplo, ela pode estar com um processo intelectual trancado nessa vida, mas já teve um processo intelectual. Sempre tem. Senão ela não fica aqui. Vidas. Agora, todo mundo que está aqui é porque tem isso. Agora, veja, é por aí que também as pessoas têm que entender que todo mundo aqui já foi homem, já foi mulher. Mas isso nós temos que, eu tenho que trazer mais verbete para a gente começar a explicar isso mais. Acho que não deve ser.
Mas aí Você está entendendo, não, Cátia? Você está entendendo, né, João? Então, pela lógica, o processo nosso intelectual é muito mais fácil para uma pessoa que já está aqui estudando. Agora, veja, Foz é ótima para isso, porque é virgem. Isso aqui é mais um processo rural. Então, quando nós viemos para cá, tudo era assim. Eu cheguei e falei com o representante da prefeitura, tudo isso. Aqui vai se transformar numa cidade universitária, pouco a pouco. O caminho disso é o destino, é a vocação, é a tendência. Não vai ficar só no processo de turismo. A situação toda aumenta ao soma. Aqui vai ter pedagogia. Agora veja, com o passar do tempo, não fui eu que chamei a Sunila para vir para cá. Não sou eu que chamei essa outra universidade que tem aí também, que é grandona, uma que estão instalando aí também. Entende? E tudo isso. Pois é, várias. Como é que fica isso? Agora veja, quando eu vim para morar mesmo, eu vim junto com a Uniamérica, com o FUAD, com a turma toda, para incentivar isso. Eu mesmo tinha falado por ele. No início, eu mesmo dei sugestão das coisas lá para cada um na América. Você está entendendo como é que é? Outra coisa, esses casos do Paulo, muita coisa que a gente falou foi esses complexos culturais, essa coisa toda. O problema de ficar lá, de organizar as pessoas para conversar, os locais de conveniência, de contato. Isso tudo é cultura. Tem que melhorar esse nível de colono. O nível, você está entendendo, do fazendeiro. Agora, quanto que o processo... Foi isso que nós fizemos em Uberaba. Você sabe que lá a coisa caminhou, foi com isso. Quando eu fui para lá, direto ou indiretamente, pouco a pouco a gente tomou também partido. Foi disso com o Mário Palmério. A cidade se tornou uma cidade universitária. São poucas naquela área que tem a universidade que tem em Uberaba. Aí, a questão parapsíquica, também em relação à recuperação de cons magnos. A gente tem aqui o arco voltaico e também temos a experimentação nos laboratórios e está fazendo. Isso faz com que a pessoa recupere muito mais rápido, né, do que até tudo que mexe com o processo de energia canaliza a potencialização do esforço da pessoa. Olha bem o que eu estou falando. Na hora, então, que canaliza essa potencialização, se a pessoa escolhe o mental soma, a intelectualidade, o processo do estudo, da pesquisa, da investigação para ela, toda a energia é encaminhada para o mental soma da pessoa. O psicossoma já fica secundário, ele fica na sombra, ele fica à sombra. Você está entendendo? Então, o mental soma, com o processo da racionalidade, da ponderação, da lógica, amplia tudo. Aí a pessoa muda. E outra coisa, tudo que caminha, que leva para o mental soma, por incrível que pareça, é mais sério, é mais concreto, é mais quadrado, do ponto de vista do assentamento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Fica tudo quadradinho, como o povo fala. Geralmente eles gostam de falar que está nos trinques. É tudo mais nos trinques. Observa que você vai ver, devido ao processo de lógica. Agora veja, com o passar do tempo, uma coisa é inevitável. Se a pessoa quer ou não quer, ela vai começar a ficar cada vez com maior linearidade autopensênica. A hora que alcança esse nível, acabou, sai de baixo. Aí tudo vai agilizar. A potencialização, ela fica extraordinária, fora do nível. Ela amplia tudo. Agora, se ela trabalhar bastante com o processo parapsíquico, ela vai também ampliar muito isso. Vai. Não, aí não tem jeito, porque chega num certo ponto que ela não vai ter mais jeito de tirar o corpo fora disso. Ela vai se interessar. Aí vem a leiturofilia, a pesquisofilia, essas coisas que eu falo aí. Essas coisas se tornam inevitáveis. É aquilo que eu falo, a cachaça da intelectualidade é muito superior a todo tóxico que tem por aí, em matéria de criação de hábito. Por exemplo, algumas pessoas aqui de vocês, hoje vocês estão de uma tal maneira, se eu colocar vocês 3 meses no lugar, que vocês não possam ter nenhum contato intelectual, vai dar um troço. Vocês vão somatizar o diabo no corpo. Todo mundo vai adoecer.
Uns vão adoecer pela cabeça, os outros vão adoecer pelo algum órgão, outro vai pegar algum sistema, alguma coisa vai acontecer. Agora, então, veja, isso o que é? Acima da abstinência da intelectualidade. Isso é um fato, mas agora o que é bom é que nós não chegamos a um processo desse aqui. Você está entendendo? Que a turma ainda está na fase dos necessitados, né? Estão todos ainda um pouco despossuídos. Mas isso tudo... Gente, observa, eu às vezes visito uma pessoa que adoeceu, às vezes tem que fazer uma cirurgia, uma coisa qualquer. Aí a pessoa chega lá e fala assim, o que está te faltando? Eu falo assim, está faltando, eu quero ter informação, eu quero ler, eu quero ver certas coisas, e eu não tenho aqui, está um pouco difícil. Isso é muito comum. Aí eu falo assim, você está com a síndrome de abstinência do mental soma, da intelectualidade. Você está entendendo? Que é uma coisa positiva, mas é uma síndrome, querendo ou não. Você entendeu o que quer dizer? Por isso que eu falo que a cachaça intelectual é a maior que tem. Uma pessoa, a hora que, alguns de vocês aí que vão se tornar autores, a hora que começar e pegar a cachaça, esse vinho vai subir na cabeça. A pessoa vai ficar tarada, vai escrever sem parar o tempo todo. Igual alguns escritores de literatura que faz isso aí. Tem vários deles. Valdo, essa questão de... por exemplo, nós aqui em termos de conteúdo, nós damos de 1000 a 0 no resto da SOCIM. Agora, quando vai ser... Eu não acho, não. Conteúdo... A hora que você pensa no Pontes, você vê que não é assim, não. Não, conteúdo... Existem umas exceções muito sérias. Agora, por exemplo, falando em Pontes, ele trabalhava 15, 16 horas por dia intelectualmente. Ele, você já pensou, se tirasse a capacidade dele, o cara morria. Não, o conteúdo que eu digo do curso intermissivo, que é acima da SOCIM, é lógico. Não há dúvida. Em geral, a gente está acima da média. Isso então, aí o IBGE do Antônio sabe. A pergunta é o seguinte, qual é a dificuldade para o livro? A gente volta sempre na questão do livro, porque parece que existe... O livro é o seguinte, a pessoa tem que colocar na cabeça que por mais que ela se esforce, esse primeiro livro não vai ser o Tchan. Você sabe o que é Tchan, né? Arranja outro nome para Tchan. Entende? Mas não vai ser o Tchan. Então ela deve publicar logo que ela vê que está consistente. Mas então, eu vejo que na SOCIM tem gente que tem uma habilidade maior para escrever livro. Tem, mas isso é por todo lado, entre nós também. E que nós... Aquela ali, ó, eu virei para ela e falei assim, olha aqui, é uma vergonha que você não vai escrever o livro na frente desse povo. Isso aí mexe com você, porque eu conheço essa menina desde que nasceu. Agora, veja, ela ficou toda... Mexeu com ela, passou sem dormir, foi lá para escrever o livro, fez o livro. Mas veja, é um fato, ela tem facilidade para escrever, ela estudou essas coisas. Como é que faz? Mas parece que... Então, por exemplo, essas pessoas que já estudaram muito, por exemplo, a Julieta aí atrás de você, a Kátia Caporali, que parece que não está aí hoje, que assenta sempre ali, eu não estou vendo. Essas pessoas já deviam ter feito os livros há muito tempo. Por quê? O processo da grafia é da especialidade delas. Mas elas já nasceram com isso e nas últimas 5, 6 vidas devem ter mexido com isso. Mexer como mulher, mexer como homem, etc. Você sabe que você foi homem e andou escrevendo uma opção de coisa. Mas ela já está quase pronto o livro dela. Eu estou aprendendo muito com ela a questão do livro também. Agora, o seguinte, dá a impressão que muita gente da SOCIM, de várias vidas, já tem uma habilidade maior para escrever. E que em nós tem gente que tem, mas a maioria... Agora, você pensa bem quanta gente não foi amanuense, não foi escriba. Quer dizer, isso que chama hoje a secretária, é uma amanuense. Escriba. Você tem que lembrar que o escriba é da mesma época das pitonisas, das pítias, dos iniciados. Havia os escribas. A maioria aqui, ó, já escreveu em papiro. Então pensa bem. Negócio muito sério, papiro. Hoje não, hoje vocês estão à base do papo. Esqueceram o papiro. Né? É muito papo e pouco papiro. Antigamente era muito papiro e pouco papo.
Mas entre nós deve ter gente que tem já habilidade de outras vidas. Sim. E às vezes, não sei, parece que está mas, por exemplo, você não tem desculpa, né, chefe? Eu estou escrevendo. Você não tem desculpa. Pois é, não, eu sei. Todo mundo aí está escrevendo. E outra coisa, pode encher a boca. Eu estou escrevendo. Não, agora estou... Ok, mas eu quero ver o livro pronto. Estou usando um método agora infalível. Agora, eu quero ver o livro pronto. Eu estou dando exemplo para vocês. O livro que eu publiquei aí, eu fiz aqui em alguns dias, o material que estava lá, mexi com vocês, agora estou fazendo revisão dele. Agora, o que é que se passa? Esse aí é o 46º. Eu só quero um, para começar. Também vocês... Eu não estou pedindo para fazer 46. Você é escriba desde quando, sei lá. Não, eu já nasci aqui, não. Como diz o cara, Valdo, você foi pena noutra vida. Quer dizer, eu tive uma vida que eu era caneta, entendeu? Agora veja, isso tudo vai para o espaço. O processo todo ainda pode desaparecer, né? As coisas mais escritas estão difíceis. Por exemplo, a informática faz uma opção de coisa, falou que vai acabar com o livro, mas você tem que escrever. Tem um teclado, tem a coisa toda, todo mundo escrevendo bobagem, isso não adianta nada, não tem jeito de fugir. Agora, eu vou só responder aqui uma coisinha. Fatologia, final da segunda linha, traquejo evolutivo, o que é? Como se vê isso nas pessoas com diferentes graus disto? Traquejo evolutivo é o processo da pessoa ter mais ou ter menos um percentual de inteligência evolutiva. Como é que a pessoa sabe qual é o mecanismo da sua própria evolução consciencial? Como é que é o arcabouço? Como é que é toda essa estrutura dela se desenvolver? Como é que você se desenvolve? Então, como é? O que você veio fazer aqui? Por que você está nessa família? Qual é a profissão que você tem? Qual é o desiderato? Qual é o objetivo dessa sua vida? Isso tudo é o processo do traquejo evolutivo. Então, por exemplo, você admite o processo das vidas sucessivas desde pequeno, isso mostra que você tem algum traquejo. O problema é ver aqueles dados que eu dou lá no 700 experimentos, tem uma opção de consciência lá, é só a pessoa ver os tipos, as qualificações de consciência que tem no 700, que a pessoa vai ver o traquejo evolutivo dela. Eu, por exemplo, o traquejo evolutivo meu, dentro do parapsiquismo, desde pequeno, com 3 anos, já tinha um parapsiquismo, nunca fiquei doido com isso, nem nada. Há algum traquejo nessa história, você está entendendo? Agora, tem outros aí que tem uma facilidade, não, igual ela, facilidade para escrever. Isso é o traquejo evolutivo dentro daquela área, e por aí vai. Então, o traquejo evolutivo, no seu caso aí, examina o que é, quais são as suas tendências, quais são os seus potenciais, qual a sua vocação, qual a sua índole, que dons que você tem manifestos até o problema, até o momento. Então, isso aí vai clarear os problemas da própria vida da pessoa. Agora, em parte, qualquer coisa é só visitar a Consciência e se submeter a Consciência cobaia, que a pessoa vai ver o traquejo evolutivo dela no minuto. Ali é no tapa. De qualquer maneira vai chegar lá. Eu acho que com isso, deu para expor alguma coisa rapidinho para a pessoa, né? Agora, no verbete, autopensionização polifásica, você fala da mini-consciência polifásica, pangrafia, e da max-consciência polifásica, a semiconsciência. Quando é o momento da virada? É a hora que a pessoa estiver madura. Quais são os aspectos que fazem com que a consciência consiga dar o salto ou se aproximar dessa virada de mesa? Se você já viu as nossas coisas e admite que tem curso intermissivo, a sua virada já começou. Se você não assume isso, você está perdendo tempo. Seria a aplicação das técnicas da circularidade, do detalhismo, da exaustividade? Sim. O que você acha do EV basal? É válida a sua aplicação? Olha, tudo quanto é tipo de EV, se ele é cosmoético, eu assino embaixo. Vale a pena porque é com a energia que a gente muda as coisas e faz a renovação nessa dimensão. De modo que é bom ir em frente. Agora, mini consciência polifásica ou uma max consciência, eu confio em você. Vamos em frente, vamos ver como é que você é. Eu sei quem é que está falando aqui, por isso que eu estou dizendo isso, tá? Eu sei quem é a pessoa.
Ali na efeitologia, você pode comentar? O que é? Na primeira página, efeitologia. Efeitologia. O efeito da racionalidade na cosmovisão pessoal. O que eu quero te dizer é o seguinte, por exemplo, a cosmovisão é quando a pessoa vê as coisas com isso aqui, ó, lupa, uma lente. Ela ampliou aquilo que é pequeno. Agora, então, veja, a lente amplia através do telescópio, por exemplo. Então, vamos entender o que eu quero dizer com cosmovisão. Atacadismo consciencial, em vez de varejismo, é a cosmovisão. O problema da pessoa trabalhar com esclarecimento e não apenas com a consolação, é a cosmovisão. O problema da pessoa não trabalhar nessa vida, divido esta vida, mas trabalhar essa vida já visando a próxima. Então, sempre pensar que tem uma próxima vida, isso é a cosmovisão. Então, só de falar nessas três coisas, você vai ver que na abordagem geral sua, você tem a cosmovisão de diversas qualidades. A cosmovisão mental somática, emocional, energética, parapsíquica, profissional, social, familiar. Outra coisa, multiexistencial. Você entendeu ou não? Então, se você começar a pensar nisso, a hora que eu falo, pense grande, aquele negócio está lá no meu quadro, lá a hora que a pessoa chega, está lá, pense grande. Hoje é o grande dia. Agora, a pessoa chega no outro dia, está lá, hoje é o grande dia, igual que foi ontem, igual que vai ser amanhã. Isso já é a cosmovisão. Então, a cosmovisão é aquilo que eu estava expondo aqui no início, aqui, ó, conversando com o Arlindo. Existe a cosmovisão que dá a cosmovisiologia, que nós falamos. E isso é que dá a cosmoconsciência. Agora, a cosmoconsciência, que é o fenômeno mais sério, é o que está lá. Eu não sei, houve uma invasão dos peles vermelhas? Isso aí é devido ao arco voltaico, não é isso? Mas, olha, lá no processo da escala evolutiva, você chega lá no quadro sinótico. Lá no quadro sinótico embaixo você vai ver a cosmoconscienciologia. Então, a cosmovisão caminha para isso. Agora, do ponto de vista geral, a cosmovisão que nós temos é quem mexe com o telescópio, que é a astronomia, que leva para a cosmologia, que é o estudo do cosmos grande. Isso é cosmologia, e a astronomia, até um certo ponto, é a mesma coisa. Entendeu? É o processo do cosmos grandão. A questão, mas a racionalidade, como especificamente ela ajuda nessa cosmovisão? A racionalidade é o seguinte, é o processo de raciocínio. É a hora que você vai ver o que é o verídico, o que é o contextual correto, o que é uma coisa que realmente é o equilíbrio. E outra coisa, você vai chegar então num ponto que contra o fato você não vai poder brigar. Então você vai ter que admitir o fato. Você entendeu? Na hora que você começa a admitir os fatos, você começa a entender os processos do cosmos. Então, a cosmovisão se amplia. Outra coisa, só a cosmovisão maior é que dá a, vamos dizer, prioridade real sua. Senão você não vai ter prioridade com nada. Olha quanta gente ainda aqui, ó, na CCCI, que perde tempo com secundário. Às vezes até com terciário, às vezes com quaternário, que não interessa. Então veja, está faltando o quê? Prioridade. Por quê? Não tem cosmovisão. Você entendeu a situação? Mas olha, você queria também falar o que é? Eu queria que o senhor aprofundasse mais essa questão do processo intelectual, com a pessoa entender melhor que ela já foi homem e mulher várias vezes. Sim, mas isso aí eu tenho que falar. Deixa o povo crescer um pouco mais, para a gente falar que, por enquanto, é muita gente que ainda está ainda enrolada em matéria de gênero. Enquanto tiver gente aqui que dá muito valor para gênero, está danado. Então, isso tem que amadurecer mais. Mas agora, eu só digo para você. Você, por exemplo, a Sirlene, etc. Tal, vocês estão fazendo medicina. Vocês fizeram o curso de medicina. Você, como, na sua condição de mulher, você sabe que uma mulher, dentro do processo da medicina, como de qual a maioria dessas profissões de homem,
é um processo problemático. No entanto, vocês superaram isso bem. A Silene, por exemplo, é com a facilidade danada, ela estuda as coisas, faz, passa, etc. Tal. Isso mostra o quê? E o problema dela também, esse caso dela de debater, de estudar, o negócio todo, é um processo tipicamente masculino. Agora, dentro de uma condição dela, que ela é muito feminina. Observa bem como é que ela é. Eu estou falando que ela é sua amiga, vocês se conhecem bem. Então, você tem aí uma cobaia para você estudar. É lógico que ela foi homem, e não faz muito tempo. Então, por exemplo, vamos falar franco, vamos dar vamos dizer, uma geral na história da turma aqui. Essa turma que está aqui, a maioria das mulheres, não interessa a idade delas, nem nada, o que elas estão fazendo. Se tem filho ou se não tem filho, isso tudo é secundário. Mas a maioria delas foram homem no último milênio. Eu não posso falar mais do que isso, mas eu garanto que a maioria é isso. O último milênio, quer dizer, nos últimos 10 séculos, a maioria dessas mulheres foram homens. Inclusive a Grace, por exemplo, não adianta ela reclamar, que foi. Eu acho que ela não reclama, não? Você acha que ela reclama? Agora, com mulher é que o problema é difícil com o processo do gênero, que a maioria não vai entender. Como é você que perguntou, professor, então, vamos arretar a sua cabeça. Então, assim, a questão, no caso do gênero masculino, seria pelas oportunidades que tiveram ao longo dos anos, das centenas de anos e milênios, do homem desenvolver a intelectualidade? É através dos dois gêneros que a pessoa fica com as prioridades corretas, devido a ela ser polivalente. A versatilidade aparece através dos dois gêneros. Entende? Então, por exemplo, aqui é uma coisa mais do que óbvia, raciocina comigo. Veja bem, se a maioria aqui já tem essas tendências mais abertas para a evolução, é porque elas são versáteis. O que é que eu falo desde que nós criamos o Instituto? A maioria de vocês são polivalentes. Tem que entender bem o que é a polivalência. Então, essa polivalência, ela nasceu de experiências de homem e de mulher. Senão não teria. A Dulce foi uma das que eu briguei com ela desde o início, já faz alguns anos, sobre esse processo, para mostrar o processo, mas ela admite isso tudo. Está entendendo? É uma coisa mais do que óbvia. Agora, veja, a mesma coisa, se não há essa mudança de gênero, a pessoa tem dificuldade de usar os dois hemisférios cerebrais com boa conjugação, porque tem que conjugar um com o outro. O processo dos gêneros ajudam nisso. Então, veja, isso entre os dois hemisférios. Agora eu vou falar outra coisa mais séria. Também ajuda na questão entre o cérebro e o cerebelo, que é o processo da psicomotricidade. Quem é que morre mais? É o homem. Cada guerra, psicomotricidade, cerebelo. Você está entendendo? Quem é que fica mais em casa? Através dos milênios? A mulher. Então, isso tudo é um problema, aí é que vem o processo genérico que tem importância. Então a gente vê isso. Agora aqui, devido à polivalência, essa versatilidade está na cara. Agora, isso pega algumas pessoas. Por exemplo, algumas foram homem demais, não desenvolveram o parapsiquismo. Outros foram mulher demais, desenvolveram demais o parapsiquismo, mas ficaram submissos. Você está entendendo? Vocês observam esses dois tipos, vocês vão achar, gente, não, esse é o fulano, esse aí é fulano. Vocês vão ver logo. Está entendendo? Então, são essas coisas que eu quero deixar passar mais um pouco de tempo, com as coisas todas que nós estamos estudando de parafenomenologia, para o povo entender mais isso. Para, vamos dizer, minimizar o valor do gênero. Entende? Você vê lógica nisso que eu estou falando? Você viu a panorâmica que eu dei rapidinho aqui? O caso é esse. Agora, tem muito mais elementos, não são só esses que eu falei. Você entendeu, né, Kátia, o que é que eu estou falando? Alguma dessas coisas eu ainda não fiz conotação nenhuma aqui. É agora que nós estamos começando a falar. Agora, com o tempo, todo mundo vai entender isso e quais as consequências imediatas, que é o que me interessa. Aquilo que me interessa devido ao processo da própria, vamos dizer, os tertulianos, o processo da enciclopédia, tudo isso. A versatilidade vai aumentar entre vocês.
E por que as pessoas têm tanta dificuldade de admitir que já tiveram um gênero diferente? Devido à criação, é o processo da mesologia, a família nuclear, a imposição dos processos de vivência, a instrução dentro do lar, dentro da doméstica, entende? E outra coisa, aquilo que a gente chama o processo das coleiras sociais do ego. Isso tudo influi demais nas pessoas, é o processo da psicologia que todo mundo já estudou muito. Então, é aí que pega o carro. Agora, do nosso ponto de vista, quando a coisa se amplia, a gente chegando nesse nível que nós estamos trabalhando aqui, com a consciencialidade, isso tudo vai diminuindo, então a coisa fica mais clara. De que forma é possível qualificar o holopensene de um campus conscienciocêntrico? O senhor poderia dar algumas dicas? A primeira coisa é o seguinte, é ver se os resultados são mais da Tales e não da TACOM. Se a pessoa chegar nisso, ela já tem uma boa visão de conjunto. Vocês não acham que tem lógica? Chegar no campus e examinar isso. Desde a infância sofre de uma doença praticamente desconhecida no mundo. Chama-se candidíase polissistêmica, ou seja, candidíase intestinal. Só há uns 5 anos descobri que sofro desse mal através da internet. E a maioria dos médicos brasileiros sequer conhece a doença, com exceção dos ortomoleculares. Estou fazendo tratamento e dieta severíssima, porém não há uma melhora importante, o que justamente me dificulta a ida até aí, pois só como peixe e alguns poucos legumes, em razão da alergia alimentar que a doença proporciona. Será que o trabalho com as energias e a TENEPS que comecei recentemente poderia me curar? Sim, isso pode ajudar muito. Agora, seria bom você estudar quem é que sabe tratar de certas doenças tropicais, do ponto de vista da amebíase histolítica. Veja isso aí, que são doenças tropicais. Olha especialista de doenças tropicais e pergunta para ele como é que se trata a amebíase. É a amebíase histolítica. O problema da candidíase, às vezes, pode ser melhorado com isso. Eu conheço essa doença há muito tempo, já tratei de gente com isso. Agora, a gente mexeu com essas doenças, o tratamento com os medicamentos das doenças tropicais, que às vezes dá certo. Na questão, por exemplo, da candidíase, às vezes, você olha bem como é que está sendo feito o tratamento para a amebíase histolítica, que é a ameba histolítica. Estou no IPC desde 2005, sou retomadora de tarefa, conforme o senhor mesmo me definiu. Sempre fui assistencial, desde a infância. Não me recordo de tantos acidentes de percurso como os que têm acontecido nessas últimas 3 semanas. Pedi até socorro na sua TENEPS. Isto é um indício que estou no caminho. Estou escrevendo o livro, apesar de ser pobre intelectualmente, pelo menos nessa vida. Pobre intelectualmente, essa é mais uma aí do processo que nós estamos falando. Agora, escuta uma coisa. Você é retomadora de tarefa. Então, o que você quer? Tem que ter acidente de percurso, está na cara. O que você quer? Você está pagando pedágio. No caso aqui, seria o 2º pedágio. As estradas, às vezes, têm vários pedágios. Né? Você passou por um primeiro, agora está passando pelo 2º. Agora, você vai conseguir superar isso. Eu tenho confiança em você. Onde entra a questão do prazer, do gosto contrário ao logos? Quando se toma uma decisão com base no prazer ou no logos? Quando se toma? A primeira coisa é o seguinte, é quando a pessoa é mais inteligente. Por quê? Você pegar uma coisa só pelo prazer, por exemplo, a pessoa lá, o homem viu a mulher, ficou tarada com ela, amor à primeira vista, casou sem examinar mais nada. 3 meses depois eles se separam. Quantos não tem assim casamento desse jeito? Os jornais estão aí todo dia mostrando isso. Casou pelo prazer, a estética de ver, mas não viu a conjuminação, a interação dos 2 temperamentos, não viu nada disso. Então deu com um burro na água. Então a primeira coisa é o seguinte, observa mais o logos, que você vai errar menos em qualquer coisa que você fizer. Observa mais as suas emoções e seu prazer, que você vai errar mais e vai repetir suas coisas do passado. Você quer estudar suas coisas do passado? Começa a repetir, que você vai estudar tudo. Mas não é um bom estudo, uma abordagem burra.
Uma pessoa que começar a repetir tudo aquilo que ela já sabe, ela vai entender o passado dela. Mas vocês acham que isso é um bom negócio? Na minha terra não é. O que a pessoa lucra com isso? Valdo, ali na fatologia, na segunda linha, por favor, poderia falar um pouquinho a essência da mental somaticidade? A essência da mental somaticidade. A essência do caso, aí no caso é justamente o logos. É a lógica, é a intelectualidade, é a intelecção, é o discernimento, é o raciocínio, é a razão. Tudo é a mesma coisa. A essência está aí. Agora, dependendo da linha que a pessoa está envolvida ou que ela se dedica, essa racionalidade, às vezes, ela pode tomar uma feição específica, diferente. Então, por exemplo, a pessoa que pode estar estudando um processo muito sério apenas dentro da botânica, o outro está estudando um processo muito sério intelectual dentro da zoologia. Nós aqui estamos estudando dentro de uma zoologia mais avançada, que a gente chama de conscienciologia. Mas é como eu digo, animais, que as possibilidades hoje são muito maiores, vamos ficar animados e motivados para o processo de evolução. Que o processo animal ele é inevitável nessa dimensão, mas a gente já está começando a dar um tchau. Você está entendendo? Então, é por aí. Eu não sei se clareou a essência da mental somaticidade para você, mas o caminho é esse. Tá. E ali na primeira linha, por que você colocou a faculdade racional dos homens e o conteúdo racional da consciência? A faculdade racional dos homens. Aqui, ó, eu estou falando homens do ponto de vista da humanidade. É homem, mulher e tudo. Então, é a faculdade racional que tem. E o conteúdo racional da consciência. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode ter muitos atributos mentais, intelectuais, de alto nível, mas ela não sabe usar isso. Então, o conteúdo disso, ela desperdiça tudo que ela sabe. Então, por exemplo, uma pessoa, que escreve livros sobre pornografia. Pessoa intelectual, pornográfico. Você não acha que isso é uma besteira? E por aí vai, tem uma série de coisas. O outro que está estudando e faz lá só romance de alto nível, tudo baseado em guerra. Você acha que isso é importante? E aí, ó, você aplica isso. O cara que faz livro sobre isso, o cara que faz filme sobre isso. Você está entendendo? O cara que vai para a internet só perde o tempo dele mexendo só nisso. Agora veja, exaltando essa situação, o que adianta? Só isso não adianta. Então veja, é o conteúdo, a faculdade racional é preciso ter um conteúdo bom de aplicação, que é a qualificação do uso da sua memória, da sua racionalidade, da sua intelecção, da sua associação de ideias, do seu juízo crítico, da sua imaginação. Olha só, memória. O que você queria falar? O complexo de intelectualidade, que você estava falando de inferioridade, tem a ver com autovitimização ou a pessoa... Porque às vezes tem relação com isso. Tem relação. Tem relação com assédio de alguma coisa. Autodepreciação. Autodepreciação. Você está entendendo? Falta de autoestima. Falta de amor próprio. É um monte de coisa. Uma hora eu vou trazer aqui um verbete que o nome é autotortura. O título é autotortura. Tem isso tudo lá dentro. Tem mais ou menos 16 ângulos esse processo aí, para mim. São 16. Eu dou todos eles lá. Eles são muito parecidos, mas são diferentes. Ao todo são 16 itens. E a outra pergunta que eu te fazer é o seguinte, no caso do acidente de percurso, no caso do retomador de tarefa, se a pessoa era inversor, fica comprometida a inversão existencial ou não? Fica o quê? Comprometida a invexis. Não, depende do que é o acidente. Depende do acidente. Né? Depende. Se o acidente é muito forte, entende? Aí é uma coisa séria. Mas se é coisa à toa, não. Não tem nada a ver. Eu não sei, mas eu acho que está na hora, né? Eu tenho que passar a batuta para você. Queremos lembrar para desligar os celulares e evitar se mexer e deslocar durante o experimento
aguardando os momentos dos comentários. Obrigada. Esse aqui, ó. Cheio de altos e baixos. Sentiu uma descoincidência na parte do paracérebro e o banho de energia forte. Não tem nada, está ótimo.
esse zero para limpar você tudo.
Vocês sentiram as energias aqui perto? Como é que foi? Teve alguma diferença? Hoje? O que teve? Que alguém sentiu alguma coisa? Eu quero saber de vocês. O caso é que hoje eu estava usando aí, até que agora o ambiente já está mais assentado, já pode usar os negócios mais fortes. As transmissões estavam cerca de 40 de cada uma, o mínimo. Agora, o que se passa? Às vezes, estava mostrando direitinho quando começava a tirar qualquer bloqueio. Às vezes, na 8ª transmissão já começava, outros só na 18ª. Entende? Isso variava. Outra coisa, conforme o caso vinha, em vez de ser intermitência, vinha de 3 em 3. É aquilo que eu chamava do terceiro. Quando é assim, mexe em tudo quanto é lado. Agora, aqui o ambiente já está permitindo isso. Agora, eu noto nas minhas coisas o seguinte, que eles pegam o esfenoide e pegam todos os músculos da cabeça, inclusive a mandíbula, o processo, tudo aqui. Agora, essas coisas acontecem porque eu estou consciente. Por exemplo, um sensitivo, se estiver inconsciente, o ectoplasma sai sem precisar de tensão. Agora, tem que conjugar tudo, entrar nas contrações, que eu estou consciente, eu estou sabendo o que é. Então, você tem que dominar isso aí. Você tem que superar a minha lucidez. Vocês estão entendendo isso ou não? Eu estou tentando explicar aqui, que hoje foi um dia bem claro para isso aí, bem óbvio. Uma situação igual do ECP2 ia ser mais no transe lá do EPICOM no ECP2. Como é que é? Se fosse uma situação em que o senhor estivesse mais no transe do tipo do ECP2, não ia ter essa tensão. Eles não iam ter esse tipo às vezes tem. No ECP2, às vezes, quando eu atingi os outros antes, às vezes tinha. Antes, né? Que quando começa, que a gente vê todo mundo antes, aquilo ali é uma das coisas mais sérias do ECP2. É aquele trabalho inicial. Eu já expliquei isso aqui. O que eu estou fazendo aqui é justamente aquele início do ECP2. Agora, só que tem que aqui está mais assim coordenado, tudo às claras, em cima do lance. Agora, aqui hoje teve caso de tudo quanto é jeito. Eles mexeram em tudo. Outra coisa, nesse tipo de energia, se a pessoa não sentir, eu vou te contar, deve arranjar outro endereço para ela. Tem que dar um jeito, que você acaba sentindo. Devido à intensificação do fluxo. Entende? Porque ele vai indo. E outra coisa, ele endurece tudo, o processo todo, depois amolece tudo. Como é que é isso? Há uma tensão dentro do processo para limpar. Por exemplo, a gente pode limpar, por exemplo, tem uma peninha aqui, eu faço assim com o dedo, eu limpei. Agora a outra não, eu tive que pegar o escalpelo, escarificar. Outra eu tive que vir com um bombril, limpar tudo. Você está entendendo? Então, isso varia de pessoa para pessoa, de acordo com o nível daquele bloqueio, do enraizamento. E outra coisa, aonde pega? Um processo, por exemplo, que pega demais, com profundidade, nos 2 hemisférios, dá mais problema. Agora, hoje está muito nítido. Eles estão com a corda toda, o ambiente aqui já está dominado. Tudo dominado, não é assim que falam? Tudo dominado, tudo dominado. Professor, a gente nota que o senhor faz os movimentos musculares com a cabeça, exatamente como o senhor colocou logo no início. Mas, enfim, que seja. Como é que... Porque, assim, eu noto, quando trabalho com energia e eu coloco o animismo realmente para poder fazer e mexer realmente, eu percebo que funciona muito melhor do que quando eu dou passividade. Aí eu notei que o senhor faz todo um trabalho, mexe todo... Não, eu estou com passividade, não sou eu que faço isso. Eu deixo a coisa funcionar. Entende? Agora, eu fico descoincidido, né, uma parte. Tá, mas... Eu nunca estou totalmente, que eu tenho que deixar a coisa caminhar. Mas isso sempre Agora, foi por assim? exemplo, hoje eu estava tão lúcido na descoincidência que eu pude perceber as coisas todas. A hora que começava, quando é que começou que
chegou no ponto da limpeza. Às vezes era a 8ª, às vezes a outra estava recebendo da 18ª, depende do que é. Agora, eu estava vendo o seguinte, eles dão umas iniciais e depois começam. Agora, estava como se fosse marcado. Por exemplo, nenhum aqui que passou teve menos de 30. Tu tiver mais de 30 transmissões. Agora, quanto tempo demorou, você sabe? Meia hora. Hein? Meia hora. É 1h30, mais ou menos o mesmo horário. Agora, o problema é que a gente está mais acertado aqui com o ambiente. Só uma pergunta. É no caso assim, quando a gente está iniciando um trabalho de forma mais precisa mesmo, a gente está trabalhando, é válido fazer esse empenho, botar energia e fazer com que o soma reaja até que os amparadores se aproximem? Não, você se apassiva e deixa acontecer. Parapsiquismo é a outra consciência que tem que mandar, é a consciência, é o amparador. Agora, se o processo é seu, isso é anímico, é um problema seu. Eu aqui, o processo é parapsíquico, não sou eu que domino, não. Então, assim, ó, eu nunca sei o que vai acontecer, nem sei o povo que vai aparecer aqui. Ó, como é que é? Não, porque assim, aí, ó, só para que eu entenda realmente como que procede. Porque quando a gente entra, que o senhor fala, né, matar ou morrer, você vai entrar para valer e vai colocar o teu melhor ali. Eu dou para... Acabou. Eu entreguei meu corpo. Entendi. Pode ficar com ele. Tá. Você entendeu? Eu não reclamo nada. É porque eu estava achando que ainda existia a vontade Agora, íntima para poder fazer o procuro trabalho. só intervir para ajudar. Entendi. Eu nunca procuro intervir para impedir nada. Porque eu tenho plena confiança em tudo que está acontecendo. Nós estamos limpos. Aqui, invadir essa área é muito difícil, na situação que eu estou. Entende? Devido à defesa que tem aqui. A defesa aí é muito forte. E nós já dominamos isso agora, né? Já tem muito tempo que a gente já está aqui. E a tendência, eu falei para vocês desde a primeira vez, que a tendência vai ser ir acentuando cada vez mais, isso fica mais óbvio. Entende? Agora, o problema é que eles não podem fazer estupro evolutivo. Você não pode trabalhar com a pessoa de uma tal maneira que ela tem que sair de maca aqui, não pode, né? A pessoa tem que sair andando. Então, isso é um limite, entende? Um limite bem sério da assistência. Então, nem sempre acontece o desassédio. Porque às vezes é preciso se tratar um doente, ele tem que sair de maca, que é cirurgia. Aqui estão fazendo cirurgias invisíveis, mas bem suaves ainda. Então, nem sempre acontece o desassédio no primeiro arco voltaico, às vezes... Não é bem desassédio, a coisa é mais séria do que isso. É o quê? É enraizamento da energia da pessoa, né? Que tem que tirar, tem que tirar aquilo que está lá, a raiz. Entende? O carnicão. E quantas vezes, no caso energético. Não, isso depende da necessidade da pessoa e o que a gente faz. Agora, aqui, por exemplo, tem um limite. Agora, de vez em quando eu falo com o pessoal, você vai passar 3 dias sem fazer exercício nenhum, sem nada, tal, senão vai criar problema, porque os reflexos da pessoa vão, mesmo, ó, eles caem. Não dá para dirigir carro nem nada. Não é bom, não. Pelo menos 3 dias. Valdir, assim diz assim, de uma pessoa para outra, isso é automático, né? Você entra no micro-universo, assimila, é tudo... Não, no nosso caso, nós estamos matando mosquito com bomba atômica. Então é muito difícil. Se a pessoa chegou aqui e entrou dentro da área, só deve ficar sentada ali, ó, já começa a assistência. Agora, quando é assim, não tem jeito. Outra coisa, mesmo que a pessoa queira se impor contra, não dá. A energia é mais forte. Você está entendendo como é que é? Isso a gente sabe como é que é. Quando você fala em enraizamento, retirar isso, nós que passamos por aí, qual a diferença, como diferenciar o enraizamento do passado? Você olha agora nas próximas horas, até amanhã, como é que você vai sentir? O que adivinhou em você? Ou o que criou problema? Que às vezes aquilo que a gente mexeu vai criar problema, está mostrando alguma coisa. Tem uma pessoa aí que falou, você está com um negócio assim, 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 assim. Ela confirmou que está sentindo, eles não sabem. Eu falei com ela para fazer exame. E falei com ela até o exame que deve ser feito. Essa necessidade... Tudo é na hora, você pesca, porque aquilo ó, você está assimilando, eu senti tudo aqui em mim. Essa necessidade de tirar o enraizamento,
ela pode ser por falta de recinto da pessoa ou é um fator da evolução pode natural ser tudo, do passadão né? A dela? pessoa tem que ver, E pode ser como tudo. que a própria pessoa diferenciar se é falta de recim ou é a evolução natural, que agora é o momento de poder tirar o carnegão? Ela vê se a coisa é superficial, porque está em desenvolvimento. Se é um negócio que é mais profundo e que cria mais problema, é porque tem alguma coisa. Que é do passadão, no caso? Tem que examinar, né? Cada um tem que ver. Ver o jeitão e ver os efeitos. O que a pessoa sentiu? O ideal nisso é a pessoa mostrar para si mesma, quer dizer, registrar no laptop o que é que sentiu, como é que é, para ver como é que é isso com o tempo. Agora, as energias aqui hoje, por exemplo, nesse nível que eles transmitiram, a maioria, se uma pessoa não sentiu, é porque está muito grossa demais. Porque não dá. A hora que há o processo, que é essa conjugação desse problema todo, o número de transmissões, a intensidade, por exemplo, que pegou todo o meu processo físico, e depois eles usarem esse recurso da intensificação de 3 em 3, isso aí é terrível. Isso aí qualquer um, isso aí levanta cadáver. Sim, entendeu? É esse aí que é o processo, a cirurgia é isso. Agora, por exemplo, vamos supor que isso foi feito aí 10, 12 transmissões assim. É uma senhora cirurgia, alguma coisa foi feita. Aí já usou escarificador, já tirou lá, você está entendendo? Com espátula, não foi dedo só para soprar, não teve nada disso não, o negócio foi mais fundo. E aqui nós tivemos vários casos desse hoje. Isso. E quando é um caso assim, que é mais profundo, leva-se em consideração que é coisa do passado ou falta de receio? Também não é um parâmetro, depende, também não tem como parâmetro. A pessoa que tem que examinar o que é. Agora, o problema todo é o seguinte, a pessoa tem que ver as coisas recentes sempre. Porque é o que ela está sentindo hoje. Então, ela tem que ver as coisas recentes, que às vezes ela pegou isso a semana passada, nunca se sabe. Tem que examinar, né? Agora, o problema aqui para vocês, a coisa séria, é caracterizar mais os detalhes da recepção energética. O caso de vocês é esse. Nós estamos aqui estudando a recepção energética, porque a transmissão por mim é secundária. Eu não preciso disso. Agora, vocês precisam da recepção. Então, por exemplo, alguns de vocês, às vezes, têm até inspiração de vir aqui, é para examinar a recepção. Não é porque está sentindo isso, está sentindo aquilo. É para ver se melhora, se desasna, se entende, destravanca. Você entende? Agora, o nome é desasnar, né, lá em Goiás. Né? Você lembra que eu falava isso no Instituto? Tem que desasnar o processo da sensibilidade. Entende? Agora, é destravar. É o destravamento do problema. Uma outra coisa, se a pessoa começa a sentir mais, tudo bem. Isso já mostra que a coisa já está encaminhada. Porque, às vezes, o caso está de uma tal maneira travado, que a pessoa vem aqui, ela não pode sentir mesmo, isso é normal. A gente não quer que ela... Não vamos exigir que ela vai entender isso. Porque ela não está com capacidade de perceber o que se passa, ela está sofrendo o problema, ela está passando pelo problema. Ela não está apta para dizer o que tem. Entende? Mas uma boa parte aí, às vezes, já sente. Uma outra coisa também que tem que ver sempre, e isso é uma das coisas sérias em matéria de energia, você que está anotando aí, ô Kátia, é o início, o meio e o fim. Então a pessoa, por exemplo, no início, ela está travada, ela não sentiu nada. Depois ela sentiu alguma coisa, bem suave, daí a pouco o negócio ficou fortíssimo. Outra hora ela sentiu aqui, quando viu que o negócio pegou o corpo todo, aí no fim aquele negócio vem, dá uma varredura na pessoa. Isso aí já mostra que a sensibilidade dela já foi recuperada. Tem gente também que sempre sentiu energia, mas às vezes está passando uma temporada agora que ela está bloqueada. Ela às vezes não sente nada. Então aí recupera aqui com o processo do arco voltaico, recupera. Então a limpeza aqui é o seguinte, vai desde o negócio de retirar peninho, cabelinho, você está entendendo? Até escarificar e tirar pedaço. Tem gente que estava aqui e falou, não, eu senti como se tirasse o negócio das minhas costas, que saiu uns pedaços meu aqui.
Entendeu? A pessoa sente. Às vezes, isso já é o processo da cirurgia invisível. Realmente eles mexem. Agora, a ectoplasmia é justamente isso. Por isso que precisa de mexer no negócio. Porque esse processo tem que sair na gente. Então, por exemplo, hoje eu senti muito os músculos do processo todo que mexe aqui com o laringochaca, a boca e a cabeça, mas muito forte. Isso é devido à ectoplasmia daqui. Entende? Valdo, aqui na B. Muitos de nós mexeu com parapsiquismo em outras vidas, né? Nessa existência, alguns de nós ainda têm uma certa dificuldade de sentir. Isso é porque antes a gente trabalhava mais o grosso e hoje está trabalhando mais as nuances? É por esse motivo? Não, porque antes havia muita, vamos dizer, ignorância, muita sombra, muita coisa que você não entendia nada. Então o negócio era feito na bruta, espontaneamente, por instinto. Agora aqui não, a hora que a pessoa começa, está tudo sendo estudado, chama-se atenção. Por exemplo, eu lá no Projeciologia explico o que é o recesso projetivo. Uma pessoa então chega no instituto e fala assim, Bolas, eu fazia projeção todo dia, toda hora, quando eu queria. Agora eu cheguei no instituto, não faço mais nenhuma. E se em vez de ajudar, está me piorando. Santa ignorância. O cara não fazia projeção coisa nenhuma. Ele tinha as sensações do processo, mas não dominava nada. Ele aí agora começou a dominar, passou um pente fino na coisa, está regrando tudo. A hora que ele coloca a racionalidade para ponderar e ter juízo crítico a respeito do assunto, ele vê a realidade, como é que o negócio era menor. São raros aqueles que chegam e que continuam do mesmo jeito, sem o recesso. Então, o recesso projetivo é para melhorar a pessoa. A mesma coisa, por exemplo, na questão de energia. É a mesma coisa da projeção. Então, a pessoa chega, ela sentia energia. Chega aqui, ela está bloqueada. Por quê? Porque os assediadores dela colocaram tudo que puderam para ela não ficar aqui. Então, ela chega, ela está bloqueada, está com escafandro. Entende? Ela está com malha. Sabe aquelas malhas da Idade Média, o cara com a espada, aquele negócio todo, tudo cheio de metal? É aquilo. Então, a pessoa tem que chegar aqui até tirar essa casca grossa, metálica, entende? Não é fácil. E aí, então, é que vem, é um recesso. O recesso da sensibilidade da energia, do jeito que tem o recesso projetivo. Mas esse processo do assédio que o senhor está falando, eles bloqueiam isso com energia, com uma ideia, com sempre tudo que pode? Sempre é o que pode, aquilo que pega, o busílis, o nogórdio, entende? O ponto de menor resistência da pessoa. Eles vão ali, pontualmente, e vão ampliando aquilo que tem. O caminho é esse. Você entendeu, né? Esse mecanismo, como é que estou falando? Eu estou tentando expor para vocês, pouco a pouco, como é que fica isso, do ponto de vista prático. Que esse aqui é um dos complementos que eu tenho que fazer com esse arco voltaico. Porque não adianta só dar o arco voltaico aqui, se vocês não começarem a entender isso. Professor Valdo. Senão eu estou perdendo meu tempo e vocês também. Não é isso? Você falou aqui no B. Eu tenho percebido, assim, eu percebi nesses últimos dias que o meu rendimento caiu, principalmente o rendimento intelectual. Não, você estava com o Teve processo. o problema lá da prova, que eu não fui bem na prova. E hoje teve acidente de percurso. Pois é. Mas o que pode ser isso? É alguma fase? É um gargalo? É uma fase, alguma coisa que você mexeu. Outra hora é alguém que te identificou, que está reclamando. Às vezes você está começando a ficar mais vista extrafisicamente, do ponto de vista de assistência. Então alguém, é ele que está aqui, vamos dar um jeito nele, é ele, descobriram, olha só, e o nome é outro, não é Hernani, não. Entende? Agora, seu caso, você já vai superar isso aí, não tem nada não, você é corretor. Você tem uma coisa muito boa, que você é muito equilibrado, você é de detalhe, tudo, concentrado, isso aí te ajuda muito. Agora, para mim foi isso, é uma turma que descobriu. Agora, isso deve fazer 11 dias. 11 dias.
Hoje é dia 13. O que aconteceu com você a partir do dia 2 desse mês? Observe. Eu vou olhar que eu tenho anotação lá, talvez. Olha lá, o que tem? A partir do dia 2. Inclusive dia 2. Dia 2 de abril, dia do aniversário do Chico Xavier. Né? Tá certo? Letra A. Aqui, letra A. Oi. Eu ontem tive muita dor de cabeça, principalmente depois do filme lá mas hoje eles te tiraram uma opção de coisa. E dormi muito mal. Acordei cantando. Acordei feliz como nunca antes. Cantando, feliz. Está estranho, né? E o que eu estou analisando é exatamente isso. Efeitos... Mas você estava como diz o povo, com alguma rema. Mas o que eu estou analisando é essa importância dos efeitos anteriores e posteriores. Eu vou observar muito agora, a partir de agora. Mas a outra vez. Agora, você vai melhorar agora porque você começou a fazer exercício. Né? Isso aí vai te ajudar. Você está precisando disso. Porque o ambiente que eu vivia era muito agitado, né? Você ficava intoxicado por falta de exercício. Isso aí predispõe. Uma pessoa que fica intoxicada fisicamente predispõe o assédio. Todo dia. Assédio que eu estou falando, recepção de energia patológica. Só. Não vai ficar possesso ou qualquer coisa, não tem nada disso. Diz respeito à catálise energética, né? Então eu vou fazer todo dia, então, exercício, já paguei 6 meses. Você agora está com a chefa aí, ela dá um jeito em você. Tá. Deixa eu complementar, professor. Por exemplo, eu não vim aqui para me disponibilizar para fazer o arco, né? Aí a hora que eu sentei aqui, veio assim, vai lá, põe teu nome na lista. Aí eu fui lá, botei meu nome na lista. Aí eu fui sorteada antes dele, então essa é a coincidência. Mas eu fui em função também do que, quando eu faço voo de avião, que eu ando de avião, me dá uma dor de cabeça danada. E eu tive isso essa semana, quando eu voltei segunda-feira. Vamos melhorar, né? É bom. Escuta, eu passo então os nossos comerciais aí, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 21 votos online, 9 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais, 84 assinaturas no livro de presença, 11 praticantes da técnica de Invexis e 20 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter 2 recados, Eliana, Acoplamentarium, e Júlio, Apex. A eleição do verbete para amanhã, diletantismo anti-evolutivo, discurso da obsolescência, insegurança institucional. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui para informar a todos, tertulianos e teletertulianos, a respeito do Acoplamentarium, de 24, 25 e 26 de abril. O tema é justamente sobre o processo das energias, sobre o estado vibracional. Os professores EPICONs que estarão mediando o debate e trabalhando o acoplamento serão os professores Alex Steiner e o professor Nário Takimoto. Então, todos aqueles que estão investindo no trabalho bioenergético, vale a pena a participação. Lembramos também a todos os teletertulianos que nós estamos com uma excelente promoção para que vocês possam fazer os acoplamentários de abril, maio e junho. É só ligar na recepção do CAEC que o pessoal vai passar maiores informações. Nosso telefone é 045 3525 2652. Todos os voluntários da CCCI, não apenas aqui do CAEC, também estão tendo promoção. É só passar na recepção que a Dalva, a Rosane, o pessoal vai informar o valor dos descontos e dessas promoções. Tá bem? Obrigada. Boa tarde a todos. A Apex renova o convite para o curso Proexologia. Este curso ele aprofunda a especialidade da proexologia, ou seja, o estudo da programação existencial, e permite ao participante, além de aprofundar a própria proexis, ter conhecimentos técnicos sobre a programação existencial. Além de debates, atualizações com verbetes da enciclopédia, há uma metodologia muito interessante que são os estudos de caso, de personalidades que ajudam na compreensão da proexis. O curso acontece em 2 finais de semana, 16 e 17, 23 e 24 de maio. Informações no site apexinternacional.org ou direto na recepção do CAEC. Muito obrigado.
O verbete vencedor para amanhã é insegurança institucional, com 22 votos. Obrigada e boa tarde.